Bom dia, boa tarde, boa noite aos espectadores da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, às Casas Espíritas do 32º Seu, o Conselho Espírita de Unificação, e aos espectadores do YouTube. Vamos fazer mais um estudo do livro Calma, de Emmanuel, agora no capítulo 29, intitulado Mantendo a Serenidade. Eu sou Alessandro Laranjeiras. Vamos comigo nesse estudo? Então, no capítulo 29, Emmanuel nos diz: consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra, como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina, que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano, em nossa condição de espíritos responsáveis. Saibamos arredar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Se ouviste algum apontamento desagradável ao redor de pessoa determinada, assume a função de extintor do comentário infeliz, porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado o desabafo havido, porque apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. Não dramatizes os próprios problemas para não difundir impressões exageradas de temas negativos, capazes de prejudicar a muita gente. Abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Se tiveres algum pressentimento ou algum sonho, vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora pela paz dos que estejam incluídos em tuas impressões, porque a espiritualidade maior te permite esses informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal ou extingui-lo, e não para que lhe favoreças a expansão. Recorda, em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Emmanuel, do livro Calma, capítulo 29, intitulado Mantendo a Serenidade. Essa mensagem de Emmanuel, ela é clara, tranquila, né, cheia de elementos importantes, como sempre, né, Emmanuel nos traz sempre orientação, né, de condutas que favorece a nossa harmonização e a nossa harmonização conosco mesmo e com o próximo, né? E essa mensagem dele é recheada de informações e eu trouxe alguns recortes para a gente refletir mais profundamente sobre ela, né? O primeiro recorte que nós temos aqui é onde Emmanuel nos diz: consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra, como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina, que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano, em nossa condição de espíritos responsáveis. Esse primeiro parágrafo, né, onde Emmanuel nos diz que existem atitudes e assuntos, ele é o mais curioso, né? É o primeiro parágrafo da mensagem dele, inclusive o mais curioso, porque eu, num primeiro momento, quando sentei para estudar essa mensagem, eu fiquei confuso, né? Por que Emmanuel cita atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade, né? O que atitude, o que assunto teria a ver com atitude? Seria mais ou menos nesse sentido, não atitude com assunto, mas assunto com atitude, né? Eu fiquei bastante curioso. E aí eu fui lá no dicionário
nosso companheiro de tantas reflexões, né? E fiquei surpreso que uma das acepções da palavra atitude no dicionário Primeirão online significa aspecto. Bem interessante, porque a atitude está, num primeiro momento, né, no significado geral da palavra, está ligada com comportamento, né, com posicionamento. E então eu fiquei curioso da relação entre a palavra atitude e a palavra assunto. Como é que elas poderiam estar conectadas para trazer um sentido mais geral nessa frase, né? E é muito interessante, porque um dos significados da palavra atitude é aspecto, né? O assunto de modo geral, a palavra assunto de modo geral quer dizer questão, né? Uma questão. Equilíbrio, fui lá no dicionário Michaelis para compreender um pouco mais a fundo a palavra equilíbrio, apesar de ser uma palavra simples de entendimento, bastante usual, né? Mas lá no dicionário Michaelis, a palavra equilíbrio, com significado ligado à física, à ciência física, ele diz que é o estado de um corpo que se mantém sem se inclinar para nenhum dos lados, aprumo ou posição estável. Então, um significado mais direto correlacionado com essa frase de Emmanuel para a palavra equilíbrio seria estabilidade, né? Seria essa posição estável. E a serenidade, o sereno, ele traz calma, ele traz paz, né? E aí então no segundo parágrafo, ele diz: sabemos que nada sucede sem a permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina, que nos consente a liberdade de atuar, olha o livre-arbítrio aí. A providência divina nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis, que seria o processo, né, de cocriação. Então, Deus cria e nos convida a participar dessa criação como coautores dessa criação ou co-criadores, né? Então, para a gente poder entender essa frase melhor, né, de Emmanuel, para extrair um sentido mais profundo dela, eu fiz um pequeno ajuste, né? Então, a partir da frase de Emmanuel, a gente pode compreender o seguinte: existem aspectos e assuntos que mantêm a estabilidade e a paz do nosso círculo de relacionamentos. Sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus, e o Pai nos convida a cooperar, nos dando a escolha de atuar nos acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis, né? Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, a partir do momento que a gente compreende a nossa relação com as leis divinas, nós nos tornamos responsáveis por atuar positivamente nesse processo de relacionamento com as leis divinas, né? E aí, então, a partir dessa releitura da frase de Emmanuel para extrair um sentido mais profundo, um significado mais profundo dela, vem aquele questionamento, né? Como podemos cooperar com Deus para promover a estabilidade e a paz em nosso círculo de relacionamentos? Como? Como podemos, né, cooperar com Deus para promover a estabilidade e a paz? E aí a própria mensagem de Emmanuel nos traz esses elementos, né? Os pontos importantes de como podemos cooperar. Emmanuel nos diz: saibamos desviar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros, né? Outro recorte da mensagem de Emmanuel: saibamos desviar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros, né? Então, a gente fazer essa reflexão daquelas vibrações negativas que nos envolvem, né? E reter apenas o que é bom, né? E guardar conosco apenas o que é bom, gerando mais vibrações positivas, mais energias positivas dentro de nós, né? Mas então, como desviar da nossa influência aquilo que é claramente desnecessário? Novamente,
a mensagem de Emmanuel nos traz esses elementos, né, que nos favorecem a compreensão. Emmanuel nos diz: se ouviste algum apontamento desagradável ao redor de pessoa determinada, assume a função de extintor do comentário infeliz, porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado o desabafo havido, porque apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal, né? Então, Emmanuel nos diz, né, sejamos extintores do comentário infeliz, para não aumentar essa bola de neve que desce a montanha, né? Não aumentar essa emoção que está na pessoa que nos transmite aquele comentário, compreendendo que esse comentário infeliz, como está em destaque na mensagem de Emmanuel, não tem qualquer aspecto construtivo, né? Então, ele não vai contribuir nem para mim, nem para aquele que me comunicou, né? E no outro aspecto da segunda frase, né, do segundo parágrafo, não comuniques ao parente acusado o desabafo. Então, às vezes, a pessoa te confidencia algum sentimento próprio. Esse sentimento ainda é superficial, porque percebamos que à medida que a gente coloca para fora, a gente verbaliza sentimentos e emoções, que a gente começa a escutar a gente mesmo falar sobre eles, a gente elabora melhor, né? A gente compreende mais profundamente, nos ajuda a refletir. Então, às vezes, a outra pessoa está te confidenciando algum sentimento que está superficial ainda, que ela não se aprofundou, né, na própria reflexão sobre aquele aspecto. E aí, eu recebendo isso, eu levar para a pessoa de quem ela se queixa, eu estou só aumentando o problema, né? Muitas vezes até acrescentando mais impressões minhas, aspectos negativos da minha experiência pessoal. Isso não é construtivo, isso não faz bem. Como está em destaque na mensagem de Emmanuel, somente agravaria esse relacionamento familiar entre aquele que me confidenciou a emoção e de quem ele falou, né? Só agravaria essa relação. E aí, então, para refletirmos sobre a questão de opinar diante das críticas, nós temos uma mensagem de André Luiz, do livro Agenda Cristã, no capítulo 10, intitulado Momentos Graves, um trecho que ele nos diz: em qualquer apreciação alusivas às segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. André Luiz está dizendo aqui o seguinte, que o que nós produzimos de energia, seja positiva ou negativa, volta para a gente. Então, se nós dermos um parecer negativo sobre alguém, né, essa energia vai voltar para a gente. Em outro momento, outras pessoas serão chamadas a dar um parecer sobre nós, e esse parecer pode ser negativo. Então, se eu desejo para mim o bem, eu vou multiplicar esse bem para o meu próximo, né? Então, André Luiz nos chama a atenção. Em qualquer apreciação alusivas às segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem sobre você. Então, não é eu me focar nos aspectos negativos daquela pessoa sobre quem eu fui convidado a falar, mas me focar, me concentrar nos aspectos positivos sobre aquela pessoa. Que todos nós trazemos falhas em nós, mas trazemos também muitas virtudes, né? Sobre extinguir críticas, como diz na mensagem de Emmanuel, Joana de Ângeles nos traz um conselho, né? Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, capítulo 25, ela diz: sempre que interrogado a respeito de alguém, fornece impressões positivas. Na impossibilidade de fazê-lo, porque a pessoa tem uma conduta irregular, silencia ou elucida com bondade, evitando piorar-lhe a situação ou torná-la mais divulgada. Não és fiscal do comportamento alheio, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem já não se encontra hoje em processo de recuperação.
Sejam tuas as opiniões que edificam e a palavra que ajuda sempre. Né? Então, transmitamos boas impressões sobre aquela pessoa que somos convidados a opinar. Né? E se a gente não tem, né, a gente num primeiro momento não enxerga qualidades que possamos falar sobre aquela pessoa, então o melhor caminho é silenciar, como nos ensina Joana de Ângeles, ou esclarecer a questão, né, com bondade, com o coração com bondade, né, recheado de bondade, a gente pode refletir mais profundamente sobre aquele questionamento que o outro me traz, me convidando a opinar, né? E assim extrair elementos positivos, mesmo de quem eu sou convidado a falar, eu não tenho qualidades no momento para elencar, né? Para listar. E sobre essa situação, quando ocorre críticas, né? Que eu estou relacionado, né, com essa experiência, eu estou ouvindo ou participando de alguma conversa em que há críticas, Joana de Ângeles, também no livro Vida Feliz, nos deixa um alerta. Né? Muita gente se compraz na transmissão de comentários infelizes, veiculando ideias e opiniões malsãs, tornando-se estafeta da insensatez. Permanece discreto diante dos maledicentes e injuriosos que te testam as resistências, trazendo-te mensagens infames, a fim de levarem a outrem distorcidas as tuas palavras. O silêncio, em tais circunstâncias, é como algodão que abafa e amortece o ruído do mal em desenvolvimento. Não são teus amigos aqueles que te trazem o lixo da notícia maldosa. Então, Joana de Ângeles nos alerta aqui, né? Aquele que nos traz uma crítica sobre outra pessoa, mesmo que a gente faça um comentário inocente listando qualidades, muitas vezes essa pessoa que está me trazendo a notícia, ela pode interpretar equivocadamente o meu comentário, distorcer ele, como diz Joana, né? E levar a quem ela havia me criticado, levar a ela a minha opinião distorcida, né? O meu comentário distorcido. E isso aí vai gerar um imbróglio cada vez maior, né? Esse leva e traz nunca é positivo, sempre é danoso, né? Sempre é danoso. Mais um recorte de Emmanuel: não dramatizes os próprios problemas para não difundir impressões exageradas de temas negativos, capazes de prejudicar a muita gente. Então, não dramatizes. Dramatizar no sentido de comentar sobre o meu mal, o próprio mal, ou o mal alheio. Né? Sobre esse aspecto de dramatizar, sobre o próprio mal ou o mal alheio, nós temos uma mensagem de André Luiz e de Pastorino, que se relacionam sobre esse aspecto, nos trazendo uma reflexão. André Luiz, no livro Agenda Cristã, capítulo 10, nos momentos graves, um trecho ele diz: lembre-se de que o mal não merece comentário em momento algum. E Pastorino então desdobra nessa reflexão. Ele diz, no livro Minutos de Sabedoria, capítulo 164, Pastorino diz: o mal não merece comentários, pois só traz resultados desagradáveis. Qualquer palavra produz vibrações que atraem vibrações semelhantes. Portanto, o comentário sobre o mal atrai vibrações pesadas e nocivas. Fale apenas a respeito de coisas belas e boas. Comente o bem e as ações nobres e permanecerá envolvido por uma onda de paz, de alegria, de bem-estar. Né? Mais um recorte de Emmanuel para refletirmos, em que ele diz: abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Essa é legal, né? Vaticinar aqui é no sentido de profetizar, de adivinhar, de predizer, né? De prenunciar. Vaticinar aqui tem esse sentido, né? Então, no sentido de antever as calamidades. A gente às vezes vê situações de maneira exagerada, né? Esperando só o mal das coisas. Às vezes a gente aumenta um problema quando na verdade ele não é tão caótico assim, né? E aí a gente verbalizar isso, a gente piora a situação, né? Porque quem ouve muitas vezes não viu o que eu vi.
E aí ele vai receber a minha impressão aumentada, exagerada, né? Então Emmanuel nos diz, abstente de antever calamidades ou de falar, pronunciar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Ver problemas onde na verdade não existem problemas, né? Não contaminemos as circunstâncias com as nossas opiniões. Sobre esse aspecto, André Luiz, no livro Agenda Cristã, capítulo 19, intitulado Questão de Escolha, ele nos diz: procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. Olha o nosso olhar aí. É necessário então que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegado a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasiada atenção uma pedra da estrada e em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer a guerra contra o mal, né? Então, em vez de semearmos o medo, semeemos a esperança. Isso é uma questão de escolha, né? Em vez de semearmos o medo, semeemos a esperança. Sobre semear a esperança, Joana de Ângeles traz uma reflexão muito legal, né? No livro Vida Feliz, o capítulo 32 agora. Ela diz: difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nestes momentos. A esperança dá forças aos ideais e coragem às criaturas, que se renovam mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam. Preservando-a em ti, nunca desfalecerás, nem te sentirás abandonado quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão, né? Então, esse difundir a esperança que Joana nos convida nessa mensagem, né, é difundir verbalmente, né, verbalizando palavras de esperança para o outro, mas também difundir em forma de atos, como ela diz no final, quando as circunstâncias nos convidarem ao testemunho e à solidão. Então, a nossa reação, a nossa ação diante de circunstâncias negativas que acontecem na nossa vida é um testemunho vivo de palavras de esperança para o coração do outro, é um exemplo vivo, né, de palavras de esperança. Um último recorte da mensagem de Emmanuel para nossa reflexão. Ele diz: protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Como diz Paulo, né, na primeira epístola aos Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 21, Paulo diz: ouvi tudo e retende o que é bom. Ouvi tudo e retende o que é bom. Estamos imersos num mundo, né, cheio de energias positivas e negativas, na forma de palavras, de imagens, né? Isso tudo nos rodeia, né, perpassa a nossa vida. Então, nós não temos como nos isolar, nos colocarmos numa bolha e ficarmos completamente isentos de energias, de palavras e de imagens negativas. Mas podemos trazer para o nosso coração apenas aquilo que for positivo, né? E isso vai gerando cada vez mais energias positivas para transmitir ao próximo. E sobre essas palavras então de Paulo, ouvi tudo e retende o que é bom, Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, nos orienta: no tumulto que toma conta do mundo e das pessoas, reserva-te alguns momentos de silêncio que se transformem em quietude interior. A agitação, a balbúrdia, o falatório desarmonizam os centros emocionais do equilíbrio. Cala mais do que fala. Reflexiona antes de expender a tua opinião. Ouve a zoada e alija-te do burburinho, preservando-te em paz. Este comportamento é salutar para todos os momentos da tua vida. Então, esse calar-se que Joana nos convida é como o Pastorino
explica num trechinho da mensagem dele do livro Sugestões Oportunas, capítulo 10, ele fala: cala para ouvires a voz divina. Então, no meio do burburinho, no meio do vozerio, eu não consigo ouvir a palavra de Deus, ouvir o direcionamento do Senhor. Então, no mundo recheado, né, de vozes e de imagens positivas e negativas, retendo o que é bom e deixando de fora o que é negativo, o silêncio é muitas vezes importante para que eu possa ouvir o direcionamento do Pai, né? O direcionamento de Deus. Então, pegando lá aquela frase que nós desdobramos da mensagem de Emmanuel, aquele parágrafo inicial que nós refletimos mais a fundo sobre ele, né? aquele recorte que nós fizemos e refletimos melhor sobre ele, que diz: sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus e o Pai nos convida a cooperar, nos dando a escolha de atuar nos acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis. O próprio Emmanuel, no finalzinho da mensagem, ele arremata, né? Ele fala: recorda, em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Então sejamos espíritos responsáveis, né? Como diz o tio Ben, tio do Homem-Aranha, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Jesus nos disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, na posição de espíritos responsáveis, levemos a serenidade ao coração do próximo, né? Nessa mensagem de Emmanuel, ele nos convida a cooperar com Deus para promover a estabilidade e a paz alheia, né? Pela palavra, né? Nós compreendemos, depois de todos os recortes, que esse convite que Deus nos faz, ou que esse convite que Emmanuel nos faz para cooperar com Deus, né, é pela palavra, essa palavra falada ou essa palavra silenciada, que muitas vezes o silêncio é a melhor resposta a determinadas circunstâncias. Nós percebemos isso na mensagem de Emmanuel. Então, para fechar, nós trazemos uma reflexão de Joana de Ângeles, também do livro Vida Feliz, agora no capítulo 188, sobre essa palavra, ora falada, ora silenciada. Joana de Ângeles então nos diz: nunca te omitas ante a tarefa de auxiliar. Não somente com o dinheiro, a posição social relevante, o poder, se dispõe de recursos para ajudar. A palavra gentil é geradora de estímulos e valores que logram resultados preciosos. O verbo tem erguido civilizações, como levado multidões à guerra, à destruição. Usa a palavra para socorrer, incentivando as pessoas caídas a levantar-se, os que dormem a despertar, os errados a corrigir-se, os agressivos a acalmar-se. Fala com elevação e bondade, tornando-te microfone fiel a serviço do bem. Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, capítulo 188. Gente, chegamos ao finalzinho do nosso estudo. Eu agradeço muito a companhia de vocês, né? E desejo a vocês uma boa semana. Nos encontramos na próxima oportunidade. Fique com Deus. Deus abençoe vocês e suas famílias. Até mais.